Engrossamento peniano. Pessoal, vamos falar mais sobre essa técnica que tem trazido muitos pacientes aqui no consultório. Alguns curiosos, outros já cientes que vão realmente fazer a bioplastia, e é para isso que eu estou criando esse vídeo para você. Então vamos lá. A primeira definição é o que é bioplastia peniana. Então vamos lá. O objetivo é ou você aumentar o diâmetro do pênis ou o comprimento do pênis. Em relação ao diâmetro, as técnicas elas evoluíram mais do que para aumento do comprimento. E hoje a base é o ácido hialurônico. Por quê? Porque é uma substância que ela já tem na constituição do organismo. Nós temos nas articulações, na pele. Então é um produto que dificilmente vai dar rejeição para esse paciente. Outra questão também em relação ao ácido hialurônico é a densidade desse ácido hialurônico. A gente tem que ter em mente que existem ácido hialurônico com a densidade onde ele é bem mais fluido e outros com a densidade maior, parecendo um gel. Então, a pessoa que for fazer a aplicação, o médico, ele tem que estar não só habilitado para o procedimento, mas também ele tem que saber escolher qual tipo de ácido mais adequado para que ele faça a bioplastia. Outra questão super interessante é, todo candidato que me procura, eu vou fazer bioplastia? Pessoal, para vocês terem uma ideia, tem até um número, tá? Então, muitas vezes o paciente vem aqui no consultório preocupado se o órgão dele está menor, tanto no comprimento quanto na grossura do pênis, e quando eu faço as medidas e mostro para ele que ele está dentro da faixa normal e muitas vezes até a mais, o paciente fica tranquilo e, lógico, eu não vou indicar a bioplastia para esse paciente. É interessante ser discutido isso porque existem pacientes que precisam dessa correção porque realmente ele tem um pênis fino, daquele paciente que já tem um pênis normal e quer melhorar. Então é muito interessante que o paciente ele seja orientado em relação a isso, que há toda uma discussão em relação à técnica, à quantidade de sessões, antes dele realmente fazer o procedimento. E quais são os cuidados que a gente tem que ter antes do procedimento? Então vamos lá, o primeiro cuidado é ler atentamente o termo de consentimento padrão que já existe para a bioplastia peniana. Pessoal, é muito importante que a pessoa saiba que o procedimento, apesar das taxas de complicações serem muito baixas, elas existem. Então, aquela história de vender o milagre, geralmente você tem que ficar muito atento, porque os profissionais certificados para isso, eles têm todo um cuidado. E eu me incluo nesse tipo de profissional. Pessoal, outra questão que eu sempre discuto com o meu paciente é em relação à certificação. Então vamos lá, se eu vou fazer um procedimento num órgão, nesse caso o órgão-alvo é o pênis, eu tenho que saber que se o procedimento der certo, ótimo, mas eu tenho que saber também que se esse procedimento porventura der errado, eu vou ter que saber tratar essa complicação. Então é por isso que a gente ouve aí nos noticiários vários pacientes que tiveram problema por profissionais que muitas vezes nem médicos são, atuando nessa área e causando deformidade permanente nesses pacientes. Então, isso eu discuto muito, porque pode fazer a diferença não só na sua qualidade de vida, mas principalmente na sua saúde, porque as complicações elas podem ser graves. Então é por isso que quando você procurar um profissional para fazer a sua avaliação, para fazer o seu procedimento de engrossamento peniano, a primeira coisa que você tem que ter em mente é se esse profissional ele é certificado e qual é essa certificação. Então segue essa dica, aqui nós temos todas as certificações, os produtos que nós utilizamos, todos são chancelados pela Anvisa e o cuidado, pessoal, é extremo por se tratar de um órgão tão nobre para o homem. Outra questão também é relacionado à dieta. Geralmente a gente sugere uma dieta branda e zero, pelo menos umas 4 horas antes do procedimento, para o paciente ficar à vontade e não ter nenhum problema.
Outra questão em relação a todos os cuidados de remoção do pelo da região genital, em relação também a tomar as medicações de uso habitual. Então, tudo isso é checado pela nossa enfermagem e, lógico, por mim também. Em relação aos cuidados pós-operatórios, após o procedimento, o paciente, por mais que seja com anestesia local, que seja um procedimento ambulatorial, ele tem todos os seus sinais vitais aferidos. Então, ele só vai ter alta pelo menos 1 hora depois do procedimento. Com certeza ele vai estar bem, vai estar tranquilo, vai estar acompanhado, que isso também é muito importante, e com isso a gente libera para domicílio, tendo um cuidado com o curativo e de manter o pênis para cima. 24 horas depois, ele vai voltar aqui no consultório, nós vamos trocar o curativo, avaliar as primeiras imagens. É muito importante que o paciente tenha ciência que nós vamos ter que ter um registro antes, durante o processo e, lógico, após ele ser finalizado. Isso é muito importante para o paciente ver que realmente há uma melhora significativa no engrossamento do seu pênis, tá? E, lógico, uma pergunta muito importante é quanto tempo depois eu já posso voltar às minhas atividades. 48 horas depois, o indivíduo pode voltar às suas atividades sem qualquer limitação. A gente vai fazendo uma avaliação diária com ele via WhatsApp, que não para, tá? A gente tem todo o acesso a esse paciente e ele também a nós. No 7º dia, a gente vai fazer uma segunda avaliação e no 15º dia, a gente vai fazer a avaliação final dessa primeira etapa para verificar se realmente nós vamos precisar de outras sessões, tá? Como eu falei para vocês, na primeira a gente vai ter uma ideia de como vai ficar esse órgão e, lógico, nas seguintes a gente vai fazendo todo um trabalho de harmonização, de corrigir as imperfeições, tentando realmente entregar para esse paciente o melhor resultado. E por último, lógico, quanto custa fazer a bioplastia peniana? Pessoal, eu preciso primeiro te avaliar, fazer as medidas do seu órgão, tirar todas as suas dúvidas e ter uma ideia de quanto de ácido hialurônico eu vou precisar para o seu caso. Mais uma vez lembrando, na primeira sessão a gente vai ter uma ideia de como é que vai ficar e nas seguintes, lembrando que eu posso chegar até uma 4ª injeção de ácido hialurônico, aí sim realmente eu vou entregar o resultado final. Eu vou estar à sua disposição aqui no espaço do Dr. Cristiano Paiva para fazer a sua avaliação, para tirar todas as suas dúvidas a respeito desse procedimento que realmente tem devolvido autoconfiança, autoestima e a segurança do paciente que procura o melhor para a sua relação sexual e, lógico, oferecer prazer para a sua parceira. Um grande abraço, te espero aqui.